Eu gostaria de começar agradecendo a professora Leida pelo gentil convite que me foi feito para estar aqui hoje conversando com vocês e para debater um grande desafio, né, que é a questão do ensino e aprendizagem de cálculo ou dos problemas relativos ao cálculo diferencial integral. São todos aqui professores da área de ciências exatas? Não, né? Mas você já deve ter ouvido falar do problema com cálculo 1, né? Então, acho que essa lenda ultrapassa nossas fronteiras aqui da matemática, né? O título que eu dei aqui para a minha fala é assim, Cálculo 1, compartilhando experiências de uma professora / pesquisadora, que daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa, relativas a um problema secular. Bom, mas para eu falar disso é importante eu dizer de onde eu falo, né? Quais são as influências que eu tenho para orientar aqui a minha fala. A professora Leida já falou um pouco, né, do meu currículo, então dali vocês já podem perceber que eu sou pesquisadora do campo da educação matemática e atuo como professora no departamento de matemática. Então eu vivo nessa fronteira aí das ciências exatas e ciências humanas. Como professora da graduação, eu atuo no ciclo básico das engenharias, né, e na formação de professores de matemática, principalmente. E como pesquisadora, eu atuo no campo da educação matemática, trabalhando mais especificamente com modelagem na educação matemática. O ensino de cálculo, então, não é tema da minha pesquisa. Eu não vou mostrar aqui para vocês resultados de pesquisas que eu tenha realizado relativamente ao ensino e aprendizagem de cálculo, tá? Então, ou seja, eu não vou apresentar solução nenhuma para o problema, tá? Eu vou contar a minha experiência, a transformação que eu vivi como professora a partir dessas influências da experiência como professora e da minha formação e da minha atuação como pesquisadora na educação matemática. Então daí, né? A experiência de uma professora pesquisadora, tá? Então, essa barra aí significa que o meu trabalho como pesquisadora está influenciando o meu papel como professora e minha experiência como professora influencia a minha prática como pesquisadora. Bom, e por que eu estou dizendo então que é um problema secular? Né? Quando a professora Leida me convidou para estar aqui hoje com vocês, eu fui procurar em revistas do campo da educação matemática trabalhos relativos ao ensino e aprendizagem de cálculo. Tá? Aí vocês vejam lá, a Educational Studies in Mathematics, de maio de 1968, ou seja, 50 anos atrás, trazia 2 artigos que envolviam o cálculo. Tá? O primeiro deles falando sobre computadores e cálculo, né? O professor Gilciano apontou aqui a questão das tecnologias, não é tão nova assim, tá? Em 68 já estava discutindo isso. E o segundo sobre matemática e engenharia, que vai falar também sobre cálculo, né? Que é a primeira disciplina que os estudantes trabalham com ela. Então, esses 2 artigos, eles falam principalmente de busca de meios alternativos para o trabalho com cálculo e uma preocupação com a aplicação de cálculo às outras áreas, né, das engenharias. Bom, essa revista é uma das principais do campo da educação matemática, tá? E aí aqui no Brasil, a revista Bolema, Boletim de Educação Matemática, publicada lá pela Unesp de Rio Claro, em 1988 ela trazia um artigo sobre modelagem matemática, experiências no cálculo. Vocês me dão licença que eu vou pegar uma água. E aí o professor Roger Bassanese, eu não sei se você já ouviu falar, ele era professor da Unicamp na época, e aí ele conta uma história da experiência dele com engenharia de alimentos. Ele foi dar aula de cálculo para essa turma, né, no primeiro período, e aí na hora que ele chegou para dar aula, os alunos estavam com uma camiseta assim, detesto cálculo. Tá? No primeiro dia
primeiro período, eles nem sabiam o que era o curso, né? Estavam começando, e os alunos já detestavam cálculo, e ele era professor de cálculo. E ele, como era professor, ele é da matemática aplicada, ele trabalha muito com aplicações da matemática, né, em outras áreas, ele viu aquilo como um desafio. E aí ele resolveu perguntar para os alunos questões que eles tinham, problemas que eles tinham no seu dia a dia, na comunidade, etc. E aí um aluno, que era filho de agricultor, falou assim: olha, meu pai planta batatas desse jeito, né? Tem os caminhos assim, assim, assado, a distância é assim, por que ele faz isso? Tá? E aí era um problema de otimização, né? Qual que é a melhor maneira de plantar as batatas para ter um maior rendimento? E aí o professor Rodney desenvolveu boa parte do cálculo 1, tendo aquele problema como meta. E aí foi completamente diferente o envolvimento da turma com o cálculo, né? Por causa da camiseta Detesto o Cálculo. Por isso que o subtítulo do artigo é esse aí: não mande os alunos plantarem batatas, ensine-os a plantar batatas, tá? Tudo por causa desse problema que o aluno trouxe. E então esse relato aí foi feito em 1988, a revista Bolema foi fundada em 1985, então era bem recente, e o artigo mostra uma falta de relação entre o cálculo e o curso de origem dos estudantes, certo? Então, eram problemas já apontados nessas duas revistas, uma das duas principais, tá? A Educational Studies no mundo e Bolema aqui no Brasil. Aqui trouxe também 2 exemplos de livros que tratam desse assunto. O livro do professor Baldino, de 98, né, Desenvolvimento de Essências de Cálculo Infinitesimal, e um livro organizado pelo professor João Bosco Laudares e o Jonas Lacchini, lá da PUC de Belo Horizonte, Prática Educativa sob o olhar de professores de cálculo. Os 2 livros vão falar de fracasso do ensino de cálculo, maneiras de enfrentar. Então, esse livro aqui é de 2001. Tá? Estou mostrando para vocês um panorama de trabalhos que tratam desse assunto. Então, por que eu disse que o problema é secular, né? O trabalho mais antigo que eu achei aqui foi de 68, ou seja, tem 50 anos. Mas a educação matemática como campo de pesquisa, ela é recente. Eu acho que ela é mais jovem do que o problema com o cálculo. Tá? Ela começou a se constituir nessa época, mais ou menos, né, na década de 60. Tanto é que o primeiro Congresso Internacional de Educação Matemática aconteceu em 69. Então, talvez esse problema começou a ser retratado no campo da educação matemática porque a educação matemática estava começando nessa época. Então, a hipótese que eu tenho aqui é que o problema do cálculo é anterior à criação do campo da educação matemática. Tá? Ou seja, é muito tempo que a gente lida com esse problema. Bom, e aí alguns outros exemplos aí, né, bem típicos, né, dos problemas que são tratados nesses trabalhos, nesses artigos, né. Catapano, em 2001, fala sobre as relações entre interesse e dificuldade dos alunos de cálculo 1. Né, ela fez um levantamento com alunos de geologia, e aí são aquelas queixas que a gente está acostumado a ouvir, né. O professor não sabe como aplicar, não mostra aplicações para a gente do conteúdo ensinado no curso da geologia, todo ano muda o professor, então não cria uma familiaridade com o curso, etc, etc. E a professora Helena Cury analisa erros cometidos por alunos de cálculo 1. Erros clássicos do tipo raiz de A mais B é igual a raiz de A mais raiz de B. Ou simplificações equivocadas. Então, esses são erros que a gente está acostumado a ver de nossos alunos, né? E a professora Helena trata um pouco desses erros ali no trabalho dela, tá? Então, são exemplos de 2 trabalhos que falam de coisas que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia como professor de cálculo, tá? Se eu escolhesse outros 2 trabalhos, a gente teria coisas semelhantes. Bom, e aí, deixa eu explicar um pouquinho melhor essa coisa da professora barra pesquisadora. Isso vem
do meu trabalho como orientadora, como pesquisadora, né, no campo da educação matemática, em que eu vejo que a nossa prática como professor levanta um monte de questões que a gente leva para a pesquisa. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz pesquisa, a gente, às vezes, constrói uma prática pedagógica para poder realizar aquela pesquisa. A gente está preocupado com a prática, mas são coisas diferentes. Ser pesquisador e ser professor são dois papéis diferentes, mas que, no caso da educação matemática, acontecem simultaneamente. De tal forma que um influencia o outro. Tá? Então, eu falo da relação dialética entre esses dois papéis, de professora e de pesquisadora. Tá? E aqui no caso específico do cálculo, a pesquisadora aprende com as pesquisas, ou seja, a partir da minha leitura, de estudo de pesquisas, eu vou tendo contato com metodologias ou com resultados diferentes que a professora coloca em prática na sua prática de professora. Tá? Então, é essa relação entre professora e pesquisadora que orientou aqui a minha preparação para vir aqui falar para vocês. Tá? Bom, então eu vou mostrar como que a pesquisadora tem aprendido, né? O que eu aprendi que eu estou trazendo para a minha turma de cálculo. Eu tenho uma disciplina lá no UFMG que se chama Geometria na Educação Básica, que é do curso da licenciatura em Matemática, que a gente vai trabalhar com os alunos questões de geometria para eles ensinarem. Né? Mas a gente não vai necessariamente ensinar os alunos a ensinar geometria. A gente vai discutir questões relativas à geometria, problemas que podem aparecer, questões relativas à visualização, um monte de outras coisas relativas à geometria, e a gente acaba também discutindo o conteúdo de geometria, e aí a gente discute esse assunto com os alunos da licenciatura em matemática, visando a preparação deles como professores. Tá? E dois assuntos que a gente discute nessa disciplina são esses dois aí. Que a álgebra é um assunto privilegiado na educação básica, e um debate entre experimentação e dedução na aula de geometria. Tá? Então, dessa discussão teórica em geometria na educação básica, eu aprendi algumas coisas que eu conto para vocês daqui a pouco. E uma outra fonte de aprendizado para mim, que eu tento levar para as minhas aulas de cálculo, são questões relativas à dedicação matemática crítica, que é um campo do conhecimento, não é um campo do conhecimento, o principal autor é o professor Olisco Vismose, da Dinamarca. Ele fala de preocupações e incertezas relativas à educação matemática, que ele discute, né, sob esse nome de educação matemática crítica. Então, ele vai fazer um questionamento sobre concepções absolutistas de matemática, ele faz uma crítica à ideologia da certeza da matemática, e ele fala muito sobre o diálogo, no sentido de Paulo Freire, para poder, na relação entre professores e alunos. Tá? Bom, e aí a professora, então, a professora Jussara, depois de aprender como pesquisadora nesses temas aí, da geometria e na educação matemática crítica, vai colocar em prática lá na aula de cálculo. Então, assim, da geometria da educação básica, eu vou estar preocupada com a abordagem algébrica e geométrica do cálculo. E também eu vou ter cuidado com a inserção do rigor matemático. Tá? Porque isso é uma questão muito importante para a gente, professor de matemática. O rigor matemático, a lógica dedutiva é uma linguagem matemática, é uma maneira como a gente constrói conhecimento matemático. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado nas aulas de cálculo. Da educação matemática crítica, eu levo a desmistificação da matemática e o respeito aos estudantes. E essas 4 coisas devem estar contempladas nas avaliações. Deve haver uma coerência entre isso aí que eu estou falando, a abordagem geométrica e algébrica, a inserção do rigor, a desmistificação da matemática, o respeito aos estudantes. Isso tudo deve ser contemplado
deve estar coerente na maneira como eu avalio o trabalho com os meus alunos. Tá? Bom, agora vamos detalhar cada uma dessas coisas aí. Tá? Álgebra privilegiada. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, essa é uma discussão lá que eu faço com os meus alunos da licenciatura na geometria na educação básica. Né? Muitos autores falam que no ensino fundamental, no ensino médio, trata-se mais de álgebra do que de geometria. Né? Às vezes a geometria é deixada para o final do ano, aí se não dá tempo, o professor não trabalha aquele conteúdo. No livro didático, grande parte deles trabalha mais com álgebra do que geometria. Então, os nossos alunos acabam tendo mais habilidades algébricas do que geométricas. Exemplo disso, outro dia, na minha aula de cálculo, eu resolvi um problema geometricamente. Aí o aluno perguntou: professora, resolve para mim com álgebra? Tá? É um exemplo bem típico disso, tá? Porque a solução geométrica que eu dei, ou ele não entendeu bem, ou ele não confiou muito, tá? Ele quis a solução algébrica. Tá? Então, isso eu acho que é um reflexo dessa formação que os alunos têm na educação básica, porque a álgebra é privilegiada, né? É trabalhado muito mais equações, expressões algébricas, etc. E a geometria. E geometria não é, que eu falo assim, teorema, propriedade de figura, cálculo de áreas, é ter uma visão espacial, é ter visualizar espaço, objetos tridimensionais sem ter o desenho. Então são características de geometria que não são tratadas muitas vezes na escola. Por exemplo, nessa aula de geometria na educação básica, eu começo com uma pergunta assim: o que vocês acham mais fácil, se localizar no centro de Belo Horizonte ou em Ouro Preto? Né? Por quê? Essa visão espacial de se localizar, de saber andar pelas ruas, eu estou na Praça Tiradentes, Diamantina também seria um ótimo exemplo aí em casa, né? Porque em Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte são retas paralelas às ruas. E em Ouro Preto são várias curvas, a gente está num lugar, sai por um caminho e chega em outro completamente diferente que você não imaginava. Então, é necessário uma visão geométrica ali para se localizar em cada uma dessas duas cidades. Tá? Então, geometria que eu estou falando aqui não é simplesmente teorema de Pitágoras, A2 é igual a 2 mais B2 é igual a C2. Não é, nada, não é uma versão algébrica da geometria. Mas essas habilidades geométricas que normalmente não são trabalhadas na escola, na aula de matemática e na sociedade, às vezes, de maneira geral. Né? E aí tem um grande marco aí na nossa história, que é esse movimento da matemática moderna, que tentou dar essa roupagem algébrica, que fortaleceu essa abordagem algébrica a toda a matemática. Mas tem os autores, Miguel, Fiorentino e Miorin, que falam que, embora exista mais privilégio à álgebra do que à geometria, a própria álgebra é tratada de forma mecânica. Você não está preocupado com o pensamento geométrico, você está preocupada em resolver equações e fazer manipulações algébricas, fazer conta técnica. Tá? Então, no fundo, a aula de matemática está muito técnica, seja na geometria ou na álgebra. Bom, então como é que eu penso isso no cálculo? Tá? Essa discussão que eu aprendi como pesquisadora, como professora da geometria na educação básica, como é que eu levo essas ideias, essas preocupações para o cálculo? Eu tento abordar os conteúdos tanto geometricamente quanto algebricamente. Né? Um exemplo foi esse que eu dei, né? Acho que foi uma equação que eu resolvi geometricamente e os alunos queriam solução algébrica. Né? E aí, tudo bem, eu faço, mas eu comparo. Né? Então, esse passo aqui da solução algébrica está aqui na solução geométrica, né? Para exatamente trabalhar essa transição entre álgebra e geometria. Aí eu dou ali o exemplo da resolução de inequações. Né? Funções é um caso, uma situação boa para a gente trabalhar com geometria e álgebra simultaneamente, porque a gente tem a fórmula algébrica da função e a gente tem um gráfico, que é uma representação geométrica.
Então, eu gosto também de trabalhar com uma representação oral, da gente explicar o que está acontecendo com a função. Né? Tem uns autores, eu esqueci o nome deles, que eles falam de representações múltiplas de funções. A gente vai usar a representação algébrica, geométrica, a oral e a numérica, quando você pega alguns números e compara como é que as funções estão funcionando ali. Tá? Bom, aí também tem uma parte de operações com funções e movimentos nos gráficos, né? O que acontece se eu somar uma constante na função, se eu somar uma constante em x, o que vai acontecer com a função graficamente. E aí eu faço muito movimentos com as mãos e de repente eu vejo que os alunos começam a fazer isso também. Tá? A descrever os movimentos gráficos usando suas mãos. Como é que é a função tal? É assim. E né, não tem uma precisão assim, mas eles têm aquela imagem mental, que é um conceito também lá da geometria, do gráfico, de como que ele funciona. Tá certo? Então, eu trabalho muito essa relação entre a álgebra e a geometria no cálculo. E ali, por último, também eu coloquei a visualização de sólidos para o cálculo de volumes, porque a gente trabalha num objeto bidimensional, que é o quadro, com objetos tridimensionais, sólidos. Então, a gente tem que trabalhar muito com a imaginação, com a visualização geométrica, para poder enxergar aquele sólido com o qual você está trabalhando. Tá? O outro ponto aí, experimentação versus dedução. Bom, o professor Imenes, num artigo super velhinho também, lá de 87, ele fala que os alunos são apenas informados a respeito de certas propriedades das figuras, né, que ele está tratando de geometria. Mas eu diria que os alunos são apenas informados sobre muitas coisas em matemática. Né? A gente conta para eles os resultados e eles acreditam. Eles não concluem aquilo por si, eles não constroem uma opinião a respeito. Né? Eles são informados, eles acreditam porque a gente, que é professor, está falando. Tá? E eu falo com eles, olha, não acreditem em tudo que eu falo. Vocês têm que entender, vocês têm que saber demonstrar, justificar tudo que a gente está discutindo aqui em cálculo. Bom, mas como que a gente aprende e ensina o raciocínio lógico dedutivo? Ensinar a resolver uma equação de segundo grau é técnica. Você faz isso, isso, isso. Então, você ensina falando, é fácil. Mas ensinar a raciocinar nessa linha aí, lógico-dedutivo, que é um instrumento de trabalho do matemático, não é algo que a gente ensina em 5 minutos, de um dia para a noite. É uma habilidade que tem que ser trabalhada ao longo da vida. E não é alguma coisa que acontece só na aula de matemática. Nesses tempos de discussões políticas, a gente está vendo aí o quanto que tem de argumento sem lógica. Né? Então, isso aí, a matemática ajudaria nisso também. Tá? No cidadão a argumentar num debate sobre qualquer assunto. E isso não se ensina. Tá? E eu acho que a gente, professor, comete 2 erros, professor da universidade aqui, 2 erros que podem ser muito prejudiciais para os alunos, que são 2 extremos. Ou a gente pensa assim, bom, matemática é construída por meio de demonstrações, então eu tenho que demonstrar tudo. Ou a gente vai para o outro extremo. Meus alunos chegam aqui sem saber demonstrar, então eu não vou demonstrar nada. Esses 2 extremos, na minha opinião, são equívocos que a gente comete com relação à lógica, ao raciocínio lógico-dedutivo na sala de aula de matemática. Os alunos chegam com problemas, ok. De quem que é a culpa, como disse o professor? Das aulas, um monte de coisa. Mas se a gente ficar só no nível de quem é o culpado, a gente fica estagnado. Então a gente tem que fazer alguma coisa. São esses os alunos, nessas condições, com essa formação. Como é que a gente trabalha, então, a questão do raciocínio lógico-dedutivo? O Imenes, ele traz uma ideia que eu acho muito legal. Ele fala da gente estabelecer algum resultado matemático experimentalmente, algum que seja mais complicado,
e toma aquele resultado como uma espécie de postulado. Tá? A gente convence os alunos experimentalmente e aí estabelece aquele resultado e depois a gente começa a demonstrar as consequências daquele resultado ali. O exemplo que ele dá é da relação entre ângulos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, quais são as relações entre os ângulos determinados ali. Ele sugere que isso seja experimentado. Tá? Então você pega duas retas, a transversal, e o artigo é de 87, então ele nem fala em computador, e hoje em dia a gente pode fazer isso usando computador, usando GeoGebra, por exemplo. E aí ele sugere que a gente faça isso experimentalmente, medindo os ângulos com transferidor, comparando, corta o ângulo e cola no outro para comparar se é igual, se é suplementar, etc. E aí estabelece o resultado. A partir disso, demonstra que a soma dos ângulos os ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Isso é demonstrado a partir do postulado, entre aspas, que foi estabelecido experimentalmente. Então essa é a ideia que ele dá para o caso do ensino da geometria, que eu discuto lá com os meus alunos na geometria na educação básica. Aí como é que eu levo essa ideia para o cálculo? Por exemplo, a gente experimenta aquele limite ali, limite de seno de h sobre h quando h tende a zero é igual a 1. Isso pode ser feito com calculadora, tá? Pede os alunos para medirem o ângulo h em gradianos, aí faz o seno de h sobre h, e faz o h ficar pequenininho, aí o quociente vai tendendo para 1. É uma forma. A gente pode visualizar geometricamente, desenho no GeoGebra, um círculo trigonométrico, o seno de h, o h, quais são os segmentos, faz o h pequenininho, olha, está ficando do mesmo tamanho. Tá? Então a gente convence os alunos de um resultado e depois demonstra formalmente, ó, conseguiram enxergar isso aqui é verdade? Sim, então isso está valendo. Tá? Então agora vamos demonstrar formalmente aqueles resultados ali. O limite de 1 menos cosseno de h sobre h, quando h tende a zero. E depois a gente demonstra que a derivada de seno é cosseno, que a derivada de cosseno é menos seno. Tudo isso pode ser demonstrado formalmente e a partir de um resultado obtido experimentalmente, tomado como uma espécie de postulado. Tá? Por que isso? Porque os alunos não estão acostumados a ter esse procedimento nas aulas de matemática. Mas a gente não pode dar esse choque e demonstrar tudo, de repente, porque eles não estão acostumados. É como se você começasse a dar uma aula de inglês para alguém que não sabe nada de inglês, só falando inglês. Tem que ir aos poucos. Tem que ir trabalhando essa habilidade com raciocínio lógico dedutivo. E essa ideia do Imenes eu tenho levado para o cálculo e está sendo bem bacana. Os alunos estão acostumando a usar, estão desenvolvendo essas habilidades. Tá? E aí todo teorema que tem, a gente tem que destacar. O que é hipótese, o que é tese, como é que eu vou construindo de um até chegar no outro. Tá certo? Que é mais ou menos isso que eu falei aí, né? É mais importante convencer do que demonstrar. Isso aí é mais ou menos o dilema que a gente, professor de matemática, vive, né? A quem eu vou ser mais fiel? À matemática ou ao aluno? Se a gente quer ser rigoroso do ponto de vista matemático, a gente tem que demonstrar tudo. Mas quando a gente demonstra tudo, por causa da formação que os alunos têm, não necessariamente eles vão compreender aquilo que a gente está fazendo. E aí ele não é convencido daquilo. Ele apenas engole aquilo porque a gente falou que é assim. Tá? Quando a gente coloca o foco no aluno, a gente está mais preocupado em convencê-lo do que em demonstrar e ser fiel à matemática. Tá? E aí, essa saída que o Imenes coloca para a gente, eu acho muito bacana e é a alternativa que eu tenho feito. Né? Porque o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo é uma habilidade que deve ser construída ao longo da vida. E se ela não foi bem trabalhada até agora, vamos começar agora. Tá? Porque é algo importante não só na aula de matemática, mas na sociedade. Né? E aí eu coloquei aí a história do Luiz, que foi um aluno que eu tive no primeiro semestre agora, e eu encontrei com ele no supermercado.
Aí ele me apresentou a namorada, tal, a gente começou a conversar, e aí ele me contou que ele tinha sido aluno de engenharia, ele é aluno de matemática hoje, está lá na UFMG, mas ele tinha sido aluno de engenharia numa outra universidade, e aí eu perguntei para ele, então por que você fez cálculo de novo? Né? Você podia ter pedido dispensa. Ele, não, eu queria saber como é que é o cálculo na matemática, no curso de matemática, para ver se era a mesma coisa, eu resolvi fazer de novo. E aí é inevitável, né? Eu perguntei, e aí é diferente? Como é que é? Olha, na engenharia eu tinha que colar nas provas, porque era muita fórmula, era muita coisa, muita informação para eu decorar, e eu não conseguia decorar aquilo tudo, então eu levava cola para fazer a prova. Na matemática, eu fiquei mais autônomo. Pronto, não falo mais nada. Aí eu só pensei assim, meu objetivo foi cumprir, porque ele não precisava decorar as fórmulas. Ele falou assim, eu tinha mais autonomia, eu sabia lidar com como é que de uma eu chego na outra. Eu falo isso muito com os meus alunos, você não precisa decorar a fórmula não, gente. Se esqueceu, deduz. É isso que tem que ser feito. Bom, aí a parte da educação matemática crítica. Borges e Cosmose falam, isso aí, concepções da matemática na sociedade, tá? A matemática é um instrumento poderoso que confere status a quem domina suas técnicas. Né? A gente está cansado de ver argumentos do tipo, os números mostram que, foi provado matematicamente que, e aí quando esse argumento é usado, as pessoas se calam. Porque a matemática é a mais poderosa para provar coisas. Né? Ela é temida por muitas pessoas e desconhecida por outros tantos, tá? E é vista como um mito, né? Quem de nós que nunca ouviu falar assim, você é professor de matemática? Nossa, você é um gênio, né? Então, assim, quem sabe matemática é tido como uma pessoa mais inteligente. A matemática é neutra e absoluta, o que vale aqui, vale na China, vale no Nepal, vale no México, vale em qualquer lugar, porque a matemática ela não se prende à cultura, ela não se prende a valores humanos, ela é neutra e absoluta. Soluções e encaminhamentos construídos com base em argumentos matemáticos não são questionados e, portanto, a matemática se torna uma linguagem de poder. Tá? Isso tudo aí, esses 5 pontos, são crenças que existem na sociedade e que esses autores questionam, tá? Quando eles falam da ideologia da certeza da educação matemática. Porque a gente sabe muitas vezes que dados podem ser usados a nosso favor ou contra o oponente. A gente pode usar um resultado matemático de uma forma ou de outra. Problemas da realidade não são necessariamente adequados para um trato matemático de acordo com a teoria matemática. A gente tem que ajeitar aquelas informações ali. Tá? Então, essa concepção de matemática, ela muitas vezes é uma falácia. Sem falar que a própria matemática é uma construção humana, tá? Existem outras, tem uma linha da educação matemática que se chama etnomatemática, não sei se vocês já ouviram falar, que fala exatamente da matemática de determinados grupos culturais. Então, essa matemática que a gente chama de matemática é a matemática que vem da Grécia, de um determinado grupo cultural e que predomina hoje na nossa sociedade. Mas ela não é única, tá? É a matemática dos vencedores, igual a gente diz que tem a história dos vencedores, né? Essa aqui é a matemática dos vencedores. Então, essa teoria aí, essas ideias da educação matemática crítica orientam a minha pesquisa na modelagem da educação matemática. E eu levo, é lógico, eu sou super influenciada sobre isso aí, e levo essas concepções para a minha aula de cálculo. Bom, na escola, que eu estava falando ali da matemática na sociedade, né? Na escola, a matemática, essa ideologia da certeza, ela se manifesta dessas formas aí, ó. Primeiro, a organização fragmentada e linear dos conteúdos. Tudo vem na ordem certinha. Como se o conteúdo, se a teoria matemática tivesse sido construída assim. No cálculo mesmo eu falo, a ordem no cálculo é limite, derivadas e integrais. Aí eu falo para os alunos, olha,
Historicamente, isso foi construído ao contrário, tá? Primeiro foram criadas, definidas integrais, depois as derivadas e por último limite. Só que a matemática do livro é a matemática passada a limpo, não é a matemática que aconteceu historicamente. Então isso cria uma concepção equivocada a respeito da matemática, tá? Porque o Newton não sentou e falou assim, bom, eu conheço o limite e agora eu vou definir derivada. Não foi assim que as coisas aconteceram, tá? Mas no livro está assim. Então, os alunos, ao ler um livro de cálculo, pensa que a coisa aconteceu daquela forma historicamente. Tudo bem organizado, né? Lema 1, lema 2, teorema, corolário, demonstração. Não, a coisa não acontece assim, né? A gente, como matemático, sabe como um teorema matemático é construído. Né? Você demonstra, demonstrei um teorema, aí você vai e enuncia. Mas no livro, como é que ele está? Primeiro enunciado, depois a demonstração. Tá certo? Então, a maneira como a matemática é construída não é a maneira como a matemática está retratada no livro-texto. Tá? E lá no livro-texto, no cronograma nosso e tal, ela é organizada assim, fragmentada e linear. Os exercícios têm resposta única. Problemas da vida têm resposta única? Não, né, gente? Mas do livro de matemática tem. Tá? E os alunos então aprendem que todos os dados que se encontram nos enunciados são necessários e suficientes para resolver aqueles problemas. Tá? A gente pensa que a vida é assim, como a matemática, mas não é. Né? Na quarta-feira mesmo, uns alunos estavam resolvendo um problema, aí uma disciplina optativa para a licenciatura, que era o problema que eles estavam resolvendo era qual que é o meio de transporte mais vantajoso para eu usar. Tá? Uma pergunta bem aberta. E aí, ao tentar resolver esse problema, eles foram analisar ônibus, Uber, táxi, etc. E aí, ao tentar resolver esse problema, eles descobriram que eles não tinham todos os dados que eles precisavam, eles não conseguiram acesso a esses dados, e descobriram um monte de informação que não serviam para a resposta, para solucionar o problema que eles tinham. Então, é completamente diferente dos problemas que estão no livro de matemática. No livro de matemática, a gente lê todos os dados, sabe que vai ter que usá-los ali, e se sobrar alguma informação, você acha que sua solução está errada. Eu não usei aquele dado ali. É totalmente artificial, fictício, os problemas que existem em livros de matemática. E aí tem essa coisa também da matemática sempre levar a uma única resposta. Mas na vida não é assim. Né? Problemas da vida podem ser resolvidos usando a matemática, mas nem sempre a resposta é uma só. Tá? Então, às vezes, a aula de matemática, em particular a aula de cálculo, é um mundo de fantasia, né? Porque mostra uma matemática que não retrata a forma como ela foi construída historicamente. Traz problemas que são artificiais e dão soluções que não servem para nada na nossa vida. Então, que aula de cálculo é essa, né? De matemática é essa que a gente está trabalhando com ela? Então, essa aí são discussões trazidas por esses autores com relação a essa ideologia da certeza da matemática, da forma como ela se manifesta na sala de aula. Bom, e a educação matemática crítica, então ela vai questionar essas concepções absolutistas da matemática e falam e problematizam o papel da matemática na sociedade, né? Essa questão da matemática ser usada como linguagem de poder, para estabelecer argumentos, etc. Né? E é importante, então, o professor Orlando Montes fala, da gente levar reflexões como essa para a sala de aula, para trabalhar com essa habilidade que ele chama de matemacia, que é a gente ter é um paralelo com a literacia do Paulo Freire, da gente saber ler o mundo e transitar pelo mundo por meio da matemática. Bom, aí como é que eu coloco alguns exemplos aí da aula de cálculo, né, relativas a essas discussões. Um pouco já falei aqui, né, da inserção de informações históricas sobre o cálculo.
para deixar bem claro que a matemática é construída por seres humanos, não é algo que existia no mundo das ideias e alguém foi lá e descobriu, não é, é uma construção humana cheia de vícios, cheia de interesses e que foi sendo ajeitada. O único privilégio que a matemática tem é que ela é muito antiga. E aí ela foi sendo depurada e aí ficou abstrata desse jeito, tá? Mas se a gente for olhar campos do conhecimento mais recentes, a gente vê o quanto ele é confuso, ele não sabe muito que linha levar, que metodologia usar. A matemática já foi assim um dia na vida, tá? E só que essa que a gente conhece hoje como matemática já foi passada limpo. Tá? Então, mas ela não retrata exatamente a forma como ela foi construída, né? Eu trago também informações sobre análise não estándar, né, que é uma outra concepção de análise que muitas vezes não é trabalhada no cálculo. E assim, eu não vou ensinar isso aí para os alunos, né? Eu falo assim, olha, esse dy dx aqui que é derivada, tá? Numa concepção, isso é um símbolo, mas se a gente for olhar essa análise não estándar, isso aqui é uma fração, tá? Eu estou dividindo um elemento infinitamente pequeno por outro infinitamente pequeno, e isso aqui é tratado por uma outra linha, uma outra filosofia da matemática, que é a análise não estándar. E isso mostrando para os alunos que dentro da própria matemática não existe um caminho único, tá? Existem diferentes concepções filosóficas que vão trazer abordagens diferentes para a matemática. Falo dessa coisa que os problemas podem ter mais de uma resposta, tá? A gente trabalha com algumas situações que respostas diferentes são dadas. Olha, se eu pensar assim, vou chegar em outra resposta. Se eu pensar assado, vou chegar em uma solução diferente, tá? E a gente brinca muito com a artificialidade dos problemas do livro tem. Os problemas estão lá, e aí eu sempre faço uns comentários do tipo, ninguém vai na feira comprar 60 melões, né? Ou então, sabe, as coisas que estão ali no problema são muito artificiais. Aí eu chamo a atenção para isso, para desnaturalizar isso que está ali nos livros de cálculo, né? Bom, sobre diálogo e aprendizagem na educação matemática, dentro da linha também, né, da educação matemática crítica, eu trouxe uma citação desses autores, porque eles falam que certas qualidades da comunicação, que eles falam, que eles chamam de diálogo, dão apoio a certas qualidades da aprendizagem da matemática. Bom, diálogo não é uma conversa educada, não é só isso, é diálogo no sentido de Paulo Freire que eles usam, tá? E aí essas qualidades da aprendizagem, eles chamam de aprendizagem crítica de matemática e se manifesta por meio da competência matemacia, que é o equivalente à literacia do Paulo Freire, que é essa questão da gente ler o mundo por meio da matemática, questionar o mundo, se posicionar, buscar soluções para o enfrentamento de problemas, etc. Então, essa aí é uma outra aprendizagem que eu, pesquisadora, levo para as minhas aulas de cálculo. Exemplos de como que isso pode ser trabalhado lá. Toda dúvida dos alunos é valorizada e respondida, pois a gente tem consciência das lacunas que existem na educação brasileira. Se ele tem uma dúvida, não é porque ele não estudou para aquele dia da prova, por exemplo, tá? Pode ser porque na formação dele isso não tenha sido trabalhado. Então ele tem uma lacuna, ele tem meio assim, o meu compromisso como cidadã, né? O meu aluno teve esse problema na formação dele, então eu tenho que tratar desse problema ali com ele do jeito que ele tá? Então toda dúvida é valorizada e respeitada. E os próprios colegas muitas vezes riem da dúvida de um colega, né? A gente, professor, falava, nossa, que dúvida boba, né? E aí o aluno muitas vezes já fala assim, professora, minha dúvida é boba. Aí os colegas vão rir dele e tal. Falei, não, fulano, muito bem, obrigada por ter perguntado isso, porque eu sei que isso é um problema, uma dúvida que muita gente tem, mas não tem coragem de perguntar. Então, a maneira como a gente, professor, lida com a dúvida do aluno, dá uma grande diferença ali, porque ele se sente respeitado e aí as dúvidas vão aparecer, né, e a gente vai conseguindo lidar com esses problemas, com essas lacunas que existem na formação dos alunos. É lógico que às vezes a quantidade de dúvidas fica muito grande, aí eu falo, gente, vamos deixar para depois um pouquinho, vamos avançar aqui um pouco, eu tenho que também administrar meu tempo, né?
mas nunca porque eu acho idiota a dúvida do aluno, tá? E eu faço muitas perguntas para os alunos. Quando a turma é muito calada, eu tenho dificuldade como professora, porque eu não tenho um retorno deles. Tá? Então, eu faço muitas perguntas, eu gosto que eles perguntem, eu gosto que eles respondem, mas eu peço que todas as respostas sejam justificadas. Ele responde, é isso, mas por quê? Como é que você pensou? Aí, muitas vezes, vem aquela resposta pronta. Porque a área de uma superfície esférica é assim. Mas por que é assim? Eu vou no porquê, e aí ele chega num dilema, né? Por que isso vale, por que isso não vale? E trabalhar com o infinito e com limites é ótimo para isso, porque foge a nossa intuição. Então, a gente aproveita e trabalha simultaneamente o raciocínio lógico-dedutivo e essa questão da construção do conhecimento matemático, né? Eu convido os alunos para apresentarem suas ideias no quadro. Muitas vezes eles começam a me explicar, professora, eu vou fazer assim, assim, assado, eu não entendo de verdade, não é uma simulação. Aí eu peço, vem para cá, vem para o palco, eu ainda falo assim, vem para o palco e explica isso aqui para a gente. E aí, como eles vão ser professores de matemática, eles têm, eles ficam constrangidos e falam assim, mas você não vai ser professor? O que você vem? Vem para cá, começa a ensaiar, né? E aí, eu fui surpreendida uma vez com essa fala de um aluno que foi um grande choque para mim. Eu fazia isso naturalmente, né, influenciada por essas teorias e por minha experiência. Aí um aluno falou assim, professora, muito obrigado por nos respeitar. Gente, isso foi muito forte, né? Eu só falei por nada, mas assim, isso ficou na minha cabeça pro resto da vida, né? Imagina o que esse menino está passando, né, nas aulas dele. Bom, aí como eu disse também, tudo isso deve ser coerente nas avaliações, né? Eu acho que não faz sentido a gente ter uma postura, uma prática em sala de aula e na avaliação cobrar outra coisa, tá? Então eu tento levar tudo isso para as minhas avaliações, tento desmistificar prova. Os alunos estão sempre perguntando assim, professora, você vai cair na prova? Professora, eu posso fazer assim na prova? Aí eu falo, não, mas você pode fazer na prova, você pode fazer aqui, pode fazer em casa, na hora que você estiver estudando. Todos esses momentos, você pode fazer isso, não é só na prova, não. E aí eles falam tanto em prova que eu falo assim, gente, eu não acredito em prova. Eu só aplico prova porque prova é o objeto de desejo de vocês. Se eu não der uma prova, vocês não vão estudar. Então eu aplico prova. Só porque vocês gostam de prova. Eu não aplico prova porque eu acredito nisso. E aí dá aquele choque, né? Assim, mas como assim, né? Aí eu ainda falo assim, às vezes eu sou terrorista também, né? Eu falo assim, os alunos quando estão mais maduros, no final de curso, minhas disciplinas não tem prova, mas não. É só no início que vocês chegam aqui tão assim, aficionados por prova, e eu tenho que dar prova para vocês, né? Mas aí, então eu dou prova. Atualmente 75%, eu já fiz vários experimentos, né? Atualmente 75 pontos, 75% da avaliação está em provas. E eu já fiz uma experiência de os alunos fazerem relatórios semanais. Eu organizei a turma em grupos e eles tinham que estudar fora do horário de aula e toda semana o grupo tinha que postar um relatório de como tinha sido o estudo naquela semana. Aí começou a aparecer um monte de relatórios fabricados, né? Eles estudavam do jeito que eles queriam e incumbiam cada semana um estudante, um membro do grupo para fazer um relatório fictício. Né? Aí não deu certo, isso aí eu eliminei esse tipo de avaliação. E atualmente eu estou fazendo seminários. Eu escolho 5 temas, 5 aulas de cálculo, e essas 5 aulas são de responsabilidade de grupos. Tá? A turma é grande, a gente tem mais ou menos 50 alunos em cada turma, e aí estão 5 grupos de 10, mas eu não peço para os 10 alunos apresentarem, eu peço para o grupo preparar uma apresentação e dividir a apresentação em 2 ou 3 partes, e na hora da apresentação eu faço um sorteio de quem vai apresentar pela apresentação. Então, e na ordem certa. Por exemplo, eles falam assim, a gente organizou em 3 partes. Aí eu vou sortear 3 números, né, 3 pessoas,
E nessa ordem, cada um vai apresentar. Tá? Então, assim, todo mundo tem que saber toda a apresentação que eles organizaram. E o tema do seminário é um tema de aula, tá? Por exemplo, o próximo seminário, semana que vem, vai ser Teorema do Valor Médio e Teorema de Rho. Eu sempre envolvo uma demonstração, um teorema, né, nos seminários, para que os alunos mostrem como é que eles estão evoluindo com relação à argumentação matemática. Né? E aí aí eu falo quais são os critérios de correção, de avaliação. Correção técnica dos cálculos matemáticos, não pode ter erro de técnico mesmo. A coerência lógico-dedutiva do raciocínio lógico, a linguagem matemática e a comunicação com a turma. Tá? Que igual eu falo com vocês não vão falar virado para o quadro, né? Então vão perder pontos se fizer assim. Então tem o critério também, atuação, que aí eu sempre lembro, vocês vão ser professores de matemática. Então vocês têm que saber falar sobre matemática em público. Né? Então eu levo em conta esses quatro parâmetros para fazer a avaliação dos grupos. E essa experiência tem sido muito legal, porque os alunos têm que estudar em grupos e tem um ajudar o outro e eles têm que falar sobre matemática. E aí está todo mundo descobrindo que para aprender é importante falar sobre matemática, no caso específico de matemática, né? Eu ainda falo com eles, pois eu estou aqui aprendendo todo dia, porque vocês ficam calados, né? Então, eu que estou falando que aprendo. E que está acontecendo aqui hoje também, né? Eu estou aprendendo aqui sobre a minha prática ao falar sobre ela com vocês. E está sendo uma experiência muito legal. O retorno que eu estou tendo dos grupos, né? Tem aquele estresse, né? O sorteio. Professora, se eu não souber, eu posso passar para o meu colega? Não, não pode. Vai ser na ordem que está sorteado. E aí a gente vê como é que está cada um, tal. É uma experiência que tem sido bacana aí. Agora. Aí em termos, vai ter que diminuir. Quer que diminua mais? Não, só essa da primeira prova. Aí tem. Só aparece a primeira coluna lá do lado. Isso, não precisa diminuir, só um. Aí, beleza. Aí, esses aí são os resultados do semestre passado, tá? Como os números mostram, tá? Como estava a turma na primeira prova. A primeira prova era de 25, a única avaliação que tinha acontecido até então. Acontece isso que a gente está acostumado, tá? Então, muitos alunos com rendimento menor que 40%. Porque matemática, assim, atrai muita gente que é muito boa em matemática, né? Então, é aquele último grupo lá que tem nota acima de 90%. E muita gente com dificuldade, o primeiro grupo, e a grande maioria aqui no meio, né, que é o oposto da curva normal. Né? Aí, na segunda prova, acho que está aí para a lateral, né? Deixa eu ver. Isso. Tá, aí isso aí já vem avaliação com a primeira, segunda prova, acho que a segunda prova está bem embaixo, sei lá. Não, tu pode, aí já. Será? Olha para. Isso aí, primeiro e segundo. É isso, obrigada. Aí aqui, olha, era só a primeira e segunda provas. Continua desse jeito, né? Melhor assim, tem mais pessoas na primeira coluna e na última, e uma grande população ali no meio, mas já deu uma melhoradinha. E talvez seja um efeito já estavam acostumando com a universidade e tal, então algumas pessoas se recuperaram. Aí agora aquele outro. Isso. Aí, olha, já foi o acréscimo da nota do seminário, 25%. E eu acho que o efeito mais legal desse seminário foi recuperar essas pessoas que estão ali no meio, né? Porque aí a gente já teve mais... porque a pessoa que só é avaliada com prova,
ela está sujeita a esses problemas que acontecem quando você vai fazer uma prova. A prova não prova o conhecimento das pessoas, eu acho. E o seminário, a oportunidade que eles têm de conversar, de mostrar seu trabalho, a gente acaba avaliando mais, não é tão rígido quanto é numa prova, em termos de ficar conferindo a exatidão das coisas e tal. A gente vê mais assim se o grupo deu o recado. E aí as notas do seminário são melhores, né? E aí deu uma recuperada daquele pessoal que estava ali no limite, quase tomando bomba, mas que sabia alguma coisa. Como é que a gente faz com esse pessoal? Então deu uma recuperada bacana ali, tá? Para ser aprovado, a nota tem que ser acima de 60%. Então nessas 4 últimas colunas ali, a gente já tem um monte de gente acima do rendimento exigido, né? E aí no final, por favor, mais uma prova, o resultado final aí, né? Que aí, depois do seminário teve mais uma prova e conceito D. Olha só, conceito D são as pessoas, eu acho que são as pessoas que seriam reprovadas se não tivesse o seminário. Então ia ter muita reprovação, né? Ainda teve muita, tá, gente? O ideal, eu acho, pra gente é ter todo mundo aprovado. Mas eu não vou produzir resultados artificiais aqui, né? Porque eu não acho legal a gente ser complacente com os alunos, passar todo mundo. Isso não é, eles não se sentem bem com isso. Tá? Se a gente quer bons resultados, a gente poderia aprovar todo mundo. Mas assim, isso não condiz com não é justo com os alunos também. Tá? Eu acredito que várias dessas pessoas que estão reprovadas ali com o conceito como mais uma vez elas vão ser aprovadas, tá? Porque são pessoas que elas estavam passando por um processo de adaptação, sei lá, alguma coisa assim, e aí a gente tem um resultado bacana. Tem gente assim que a gente não recupera, a gente não pode fazer nada por eles, eu não dou conta, então eu não sei que tipo de outro tratamento que seria necessário, tá? Mas isso aí foi só o resultado, então, do primeiro semestre, para vocês terem uma ideia de como a coisa está acontecendo lá nas minhas turmas, tá? É minha turma, tá, gente? Não estou falando aqui em nome do Departamento de Matemática da UFMG, é a minha experiência que eu estou contando aqui para vocês, tá? Bom, era isso que eu tinha para contar. Acho que eu falei demais. Estou à disposição de vocês, tá?